Prezadas alunas, prezados alunos, vamos a uma questão com um resumo um pouco extenso antes de partirmos para ela, mas sempre é bom repetir de diferentes interpretações, diferentes enfoques sobre o mesmo assunto, até a internalização acontecer. A administração pública possui como princípio basilar a legalidade, cuja expressão em face da indisponibilidade do interesse público ocorre pela necessária existência de uma lei que imponha ou autorize determinada atuação do agente público. Para cumprir o princípio da legalidade, deve o administrador sujeitar-se aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. O administrador, portanto, deve respeito à ordem jurídica. Lembre-se de que o conteúdo do princípio constitucional da legalidade não exclui a possibilidade de atividade discricionária pela administração pública, desde que observados os limites da lei, quando esta deixa alguma margem para a administração agir conforme os critérios de conveniência e oportunidade. As bancas gostam de cobrar ainda as exceções ao princípio da legalidade administrativa, ponto trazido pelo professor Bandeira de Mello. Exceções ao princípio da legalidade. Letra A. A edição de medidas provisórias, conforme consta na Constituição Federal, no artigo 62. Letra B. O estado de defesa, no artigo 136 da Constituição Federal, ele está lá. Autoriza limitações ou restrições aos direitos de reunião, sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica e telefônica, dentre outros. Letra C. O estado de sítio, está no artigo 137 da Constituição. Mais grave situação de anormalidade institucional admite o cerceamento de mais direitos, permitindo inclusive a busca e apreensão em domicílio e a detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum. Fala-se modernamente em princípio da legalidade ampla, a abranger a legalidade estrita, a legitimidade, que abrange a modalidade e a finalidade pública, e a juridicidade, atuação conforme o direito, dando lugar ao bloco de legalidade. Interessante isso aqui ser revisto, gente, por favor, tá? Assunto cobrado em concursos fiscais, diz respeito ao fenômeno da deslegalização, reconhecida pelo STF nos casos em que a lei expressamente transfere a um ato infralegal, um decreto, por exemplo, a regulamentação de determinado assunto, conforme a ADI 4568, permitindo-se a revisão do valor do salário mínimo por decreto. Entretanto, a deslegalização não foi aceita pelo STF no âmbito das agências reguladoras, conforme a ADI 1668. Lembre-se de que o ato ilegal deve ser anulado pela administração. Tem uma questão que nós resolvemos há pouco tempo, que ela fala sobre a questão do ato eivado de ilegalidade, ele tem que ser anulado. E aí você tem que observar a diferença para revogação, conforme a questão anteriormente já refeita. E aqui cabe um comentário também, que nós fizemos uma questão que fala sobre a discricionariedade, ou seja, a liberdade de um agente sanitário, vou dar um exemplo, lá o Lineu da Grande Família, para quem assistiu, ele está passando no restaurante e ele percebe que ele já havia multado, já havia fechado esse restaurante, ele continua reincidindo. Então ele tem uma liberdade de ação maior, não estritamente, por exemplo, vai ter que requisitar um mandado para entrar, para fiscalizar, para bloquear. Não, ele já tem essa liberdade baseado nos limites da discricionariedade, da conveniência e da oportunidade. Cuidado com esse binômio que no processo civil ele muda e as bancas costumam mudar para o direito administrativo, fazer uma salada para você achar que está escolhendo a opção certa e não está. Vamos para outra questão. Boa sorte, boas provas, gente.